dia para vocês. Já desejei coisas boas para o seu dia. Agora é hora da gente estudar, então. O que a tia Diana vai fazer aqui antes de começar a explicar a matéria, tá? Antes de explicar a matéria, o nosso conteúdo, eu quero mostrar para vocês a nossa plataforma. A plataforma do livro, tá? Porque eu acho que eu poderia mostrar o livro, mas eu acho que aqui fica melhor. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador agora? Sim? Sim. Sim? Então, nós vamos começar aqui a unidade C do livro de vocês, tá? A unidade C, ela é referente ao nosso terceiro bimestre, tá? Então, nós já vamos começar com o terceiro bimestre. Para quem gosta de organizar o caderno, dividir tudo certinho, já pode colocar aí, né? Terceiro bimestre, matéria nova, tudo novo, entendeu? Então, a partir de agora que a gente vai fazer os conteúdos para as nossas atividades avaliativas, o conteúdo para eu avaliar vocês no terceiro bimestre vai ser a partir dessa aula aqui. Então, para quem gosta de ter o caderno, né, separado, ou para quem compra um caderno novo, eu não sei, a Tidiana passa muita coisa, às vezes. Se a gente estivesse lá na escola, com certeza já estaria no segundo ou terceiro caderno, tá? Mas aqui na aula online, eu não quero ficar sobrecarregando vocês a ficar copiando muito. A única coisa que eu peço, gente, e eu peço assim, encarecidamente, é que vocês respondam as atividades do livro no caderno de vocês, tá? Não precisa de copiar os enunciados, pode ser só as respostas, ok? Quando a tia manda lista, lista, né, no PDF, no arquivo aqui no computador, mesma coisa. Não precisa de copiar as perguntas da lista. Pode ser só as respostas. Tia, mesmo se for de marcar X, mesmo se for de marcar X, pode colocar lá. Alternativa 3, resposta A, sem problema. Se você quiser copiar a frase, né? Tem gente que gosta de copiar pelo menos a frase, ok. Não tem essa necessidade, mas as respostas, as suas atividades, você tem que ter no seu caderno, combinado? Isso que você já sabe, né? Só reforçando mesmo. Então, nós estamos na unidade C, no capítulo 7. É esse daqui, ó, unidade C, tá? Vou passar aqui para frente, só um minutinho, para vocês. Do livro de vocês, acho que é o meu que tem umas imagens lá, mas o livro de vocês começa com essa moça aqui, né? Mexendo aqui no tablet, né? E ele fala da capacidade de abstração que uma pessoa humana tem. Gente, vocês já ouviram falar em... Eu comecei a aula, né, antes de eu passar aqui para a gente dar a mensagem de bom dia para vocês, eu tinha feito uma pergunta. A pergunta era: quem lembra os sistemas que envolvem o funcionamento de um organismo humano? O organismo humano, ele é formado por células, correto? A gente tem células. Isso é básico para todo ser vivo. Todo ser vivo ele é composto por células. Só que essas células, elas têm a capacidade de se unir. E quando as células se unem, elas formam uma segunda estrutura chamada T. Quem lembra o nome? T? Eu acho que a Tidiana esqueceu. Alguém pode me ajudar? Os T começa com T. Mas eu esqueci, gente. Os T. Isso mesmo, vocês estão espertos, isso mesmo. Formam os tecidos. Existem diversos tipos de tecidos, né? Tecidos epiteliais, que vão ajudar na formação da pele, tecido conjuntivo, muscular, que a gente acabou de estudar, né? Os tipos de tecido muscular, tecido estriado esquelético, tecido cardíaco. Tem tecido que forma osso, né? Os tecidos ósseos. Bom, mas aí os tecidos, eles têm a capacidade de se organizar. E eles se unem. E quando os tecidos se unem, formam o que mesmo, gente? Eu não tô, minha memória não tá muito. Isso, mas vocês estão muito espertos, isso mesmo. Eu não sabia, eu tinha esquecido, eu só chutei. Ah, mas eu também hoje vai ser meio esquecida, eu vou precisar da ajuda de vocês aqui na aula, tá? Os sistemas, isso mesmo. E tem vários tipos de sistema. Como eu disse que eu tô meio esquecida hoje, alguém lembra o nome de sistemas aqui para ajudar a tia Diana? Lembra o nome de algum? Você fala sistema. Sistema cardíaco, sistema muscular. Isso, a gente estudou alguns, né? Nós estudamos o sistema muscular, nós estudamos o sistema elétrico, nós estudamos o sistema sensorial, né? E hoje nós vamos vir com um novo sistema, que é chamado sistema nervoso. Aí você vai falar assim, tia, esse sistema é estressado, é? Que é sistema nervoso? O que vocês acham? Será que esse sistema é estressado, nervoso? Sim ou não? Pouquinho, né?
Tô brincando, gente. O nome é chamado sistema nervoso porque ele é comandado por alguns nervos, neurônios, tem uma gama de estruturas que vão compor. Eu comecei a aula meio que amedrontando vocês. Quem lembra o que eu disse que esse sistema é? Lá no começo da aula. Um sistema difícil, uma matéria difícil. Isso, gente. Vocês estão ligados nisso? Que é difícil. Tia, mas você tá falando isso é para assustar ou é verdade? Gente, eu vou falar, infelizmente é verdade. Eu gosto às vezes de assustar vocês sabem, né? Mas a tia não tá brincando. Eu mandei um slide ontem à noite, então vocês ainda não viram, tá? Que é o slide que eu vou usar na nossa aula hoje. Só slide foram 40 que a tia fez. Você acredita nisso? 40 slides. Para tentar a gente conversar sobre o sistema nervoso. Tia, você vai falar isso tudo nessa aula? Não, eu vou dividir. Como eu disse para vocês, eu não estou com pressa, né? Nós vamos ficar em torno de 3 semanas, mais 2 semanas, conversando só sobre o sistema nervoso, tá? Então não precisa também ficar ansioso, ler tudo de uma vez e ficar desesperado. Não, vamos com calma. Vamos ter 3 semanas. Tchau. Vamos ter 3 semanas para estudar o sistema nervoso. Então, hoje nós vamos conhecer o sistema nervoso, os componentes do sistema nervoso, quais são as partes que compõem esse sistema. Tia, por que você está falando que ele é difícil? Eu vou te contar 2 coisas por que ele é difícil. Primeiro, porque ele tem muitas divisões, vocês vão ver, ele é extremamente dividido, e cada parte que ele é dividido tem um monte de nome e função diferente. E aí, por isso que complica um pouquinho. Então, vocês têm que ter atenção. A tia Diana está falando que ele é difícil justamente para você dar importância e saber que você vai precisar estudar. Gente, preste atenção na tia Diana. Tem uma coisa... Só um minutinho que eu acho que chegou um coleguinha aqui na nossa sala. Tem uma coisa que é muito importante. A gente acha que o conhecimento é algo fácil. Não é, gente. O conhecimento, a gente precisa buscar ele. Para aprender sobre o sistema nervoso, vai demandar de você atenção nas aulas, vai demandar de você assistir os vídeos depois, vai demandar de você ler o livro. Então, assim, é um conjunto de coisas que você vai fazer para, no final, você ter o sucesso, o resultado daquilo que você quer, que é aprender sobre o sistema nervoso. Como eu estava aqui mostrando, eu não vou usar o livro para dar aula, não. Eu vou usar o material complementar, tá? Que tá mais com umas imagens. Mas antes disso, eu quero passar aqui pelo livro com vocês, para mostrar para vocês que tudo que está lá no slide tem aqui no livro, só que de uma forma de tópicos, um pouco mais resumida e com imagem e mais imagens para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, o livro de vocês começa com uma motivação que eu ainda não passei para vocês, tá? Mas essas 2 motivações, elas vão mostrar para vocês que como o nosso sistema funciona, e uma primeira divisão, que são os atos voluntários e os atos involuntários. Antes de falar sobre isso, primeira coisa, o nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo, o sistema nervoso, isso. Por que também que ele é assim tão complicadozinho, professora? Porque é o sistema que comanda tudo. Nenhum outro sistema do seu corpo, ele funciona sem o comando do seu cérebro. Mesmo aqueles órgãos que você acha que funcionam sozinhos. Exemplo, o coração, o pulmão. Ninguém põe o coração para bater. Ninguém põe o pulmão para respirar. Tá certo que respirar é um ato voluntário e involuntário, né? Mas algumas coisas em você, elas funcionam independente da sua vontade. É isso que eu tô querendo te dizer. Por exemplo, o seu coração vai bater, os seus tecidos vão se regenerar, tudo isso vai acontecer, você vai se movimentar, às vezes sem nem perceber que você está movimentando. Tudo isso acontece, gente, justamente por causa... a gente conversou até um pouco sobre isso quando a gente estava usando visão. O nosso cérebro, ele olha a imagem e ele sabe o que ele é e você nem percebe, né? Se você olhar aí para o seu quarto, dar uma giradinha aí, ou na cozinha, ou na sala onde você esteja estudando, você vai saber o nome de quase tudo que está ao seu redor. Você sabe. E você nem pensou para isso, né? Simplesmente você sabe. Por quê que é assim, tia Diana? Porque você tem um cérebro que comanda tanto aquilo que é voluntário, como, por exemplo, agora, ó, vou pegar uma caneta. Peguei uma caneta.
Ou seja, eu mandei meu cérebro fazer isso, né? Mas eu pisco, o meu coração bate. Então, o seu cérebro, ele comanda desde os seus atos, que a gente chama de voluntários, né? Como erguer uma mão, como pegar um objeto, como correr, como brincar. Você fala, agora eu vou correr, agora eu vou pular uma corda. Você pensa nisso, né? Mesmo que seja muito rápido. Como também as batidas do seu coração. Uma pessoa, quando ela tem morte cerebral, né? Ela está praticamente morta, gente. Porque se o cérebro não está funcionando, mesmo às vezes a pessoa ela está super saudável. Acontece isso, infelizmente, né? Às vezes a pessoa está super saudável. Deixa eu só aceitar o comentário. Às vezes a pessoa está super saudável. Deixa eu começar. Às vezes a pessoa está super saudável e aí, infelizmente, acontece um acidente. E ela não machuca muito, não. Essa pessoa só caiu e bateu com a cabeça. Vou contar uma coisa muito triste para vocês. Isso eu acho muito triste. O meu médico que fez um parto dos meus 2 filhos, ele era um senhor. Já, né? Porque, né, muito tempo. E ele já tinha, assim, uns quase 80 anos. Mas ele era muito saudável. E aí, né, ele é um médico muito inteligente e tal, muito assim, uma pessoa muito, muito especial. E ele, assim, muito inteligente, e ele tinha os problemas de saúde, a gente ficava morrendo de medo, né, porque ia lá, às vezes ele tava com dor na coluna e tal. Mas assim, cuidado. Um dia, gente, ele trabalhando no hospital, ele escorregou, foi e bateu a cabeça no corrimão e morreu. Você acredita nisso, gente? Assim, do nada. Ele só caiu, bateu a cabeça, teve morte cerebral e faleceu. Uma pessoa extremamente inteligente, dinâmica, um senhor já, mas assim, né? Muito dinâmico. E ele, uma pancada. E aí, tinha, mas não tinha. Gente, o cérebro da gente, quando ele para de funcionar, para tudo. Não adianta, né? A pessoa, ela vai perder, não tem como mais. Então, assim, o cérebro, ele comanda tudo. Então, tudo aquilo que foi um exemplo meio triste, né? Podia ter contado mais alegria. Mas assim, gente, mas é só para mostrar para você que se a pessoa tem morte cerebral, se ela tem uma pancada, isso acontece muito em acidente, né? Às vezes você olha o corpo lá, tá, não tem nada, não tá sangrando, você olha, parece que a pessoa tá bem, mas ela caiu, bateu a cabeça. Esses dias, eu não sei se vocês viram na internet, um rapaz que, não sei se era um rapaz, eu acho que era um homem, mas eu não lembro assim a idade, um cachorro derrubou ele, e ele caiu, bateu a cabeça e também faleceu. Não sei se vocês viram saiu em várias redes sociais e, né, no jornal. Então, assim, gente, o nosso cérebro, ele comanda todas as funções do nosso corpo e ele é muito importante. Aqui nós temos dois procedimentos, depois a gente vai fazer, que ele mostra essa parte do nosso cérebro, de comandar os nossos atos voluntários e os atos reflexos. O nome ajuda, né? Ó, atos voluntários. Depois de tudo que eu já expliquei, o que você acha que é um ato voluntário? Alguém quer falar? Que você quer fazer? Aquele ato que você quer fazer, que você faz por vontade própria. Isso. É aquele que você pensa, manda o seu cérebro e ele faz, né? Dá um exemplo de um ato voluntário. Quem já, para ver se vocês estão ligados aí na aula. Pegar uma caneta, um braço, quando a gente quer erguer um braço. Tia, mas eu tenho coisas que eu faço. Vamos pensar aqui com a tia, mas se tem coisas que eu faço que podem ser os dois, voluntário e involuntário, o que você acha? Tem, piscar, né? Piscar, olha que legal. Você pisca quando às vezes a gente respira o que a gente quer e às vezes não. Isso, muito bem, meninos, isso mesmo. Piscar, você pisca quando você quer, você pisca quando você não quer, você respira quando você quer. Então, tem movimentos do nosso corpo que a gente consegue fazer os dois, voluntário e atos reflexos. Pode falar, meu bem. Oi? Oi? Alguém queria falar? Tudo bem? Estamos escutando? Gente, continuando aqui então. E nós temos também os atos reflexos, ok? Que são aqueles atos, os atos voluntários. E os atos reflexos são atos comandados pelo nosso sistema nervoso.
E o ato reflexo, a gente também chama ele de ato involuntário, tá? E aí, o que, que nós vamos aprender? Todos esses dois atos, tá? Tanto o voluntário quanto o reflexo, eles são comandados pelo nosso sistema nervoso, através de uma comunicação entre os nossos neurônios, os nossos nervos, as células neuronais e os nervos que estão ramificados pelo seu corpo. Um sistema que a gente chama de sistema de coordenação do seu corpo, ok? Tia, tem um outro sistema que ajuda na coordenação? Tem. Nós não vamos trabalhar ele agora, esse ano, mas nós vamos aprender também futuramente sobre o sistema endócrino, que é o sistema hormonal que também auxilia nesse processo do nosso corpo. Bom, depois do livro de vocês, ele fala sobre os neurônios. Para falar sobre os neurônios, eu vou usar o material didático, tá? Só quero mostrar aqui para vocês tudo que o livro. Depois nós vamos ver a estrutura geral, todas as divisões do sistema nervoso. Oi, meu bem. A gente vai aprender diabetes esse ano? Não, o diabetes é sistema endócrino, né? Sobre os hormônios produzidos pelo nosso corpo. Isso é só no 8º ano. Inclusive, é a matéria que eu vou dar aula agora para os meninos do 8º. Eles vão começar a aprender sistema endócrino, só no 8º ano, tá? E aí, gente, mas a gente pode depois falar alguma coisa sobre isso. Nada nos impede, né, de falar sobre o sistema endócrino e falar sobre os hormônios e a influência dos hormônios no nosso corpo. Como a insulina, né, que controla ali o processo de açúcar e tem envolvido a diabetes. Bom, aí nós temos, depois nós vamos usar o papel dos nervos. Vocês estão dando uma olhadinha? Vocês estão assustando com tanto de coisa? Parece muita coisa, né? Depois nós vamos ver aqui sobre a medula espinal, os atos reflexos, vamos falar do papel do cérebro, vamos estudar o cérebro e todas as partes do cérebro. Vamos aprender o tanto de nome, tá vendo? Por isso que eu falei para vocês que é um pouquinho difícil, porque é muita coisa. Depois vamos ver a diferença do sistema nervoso somático e o sistema nervoso central e o periférico, tá? Que é dividido, e o periférico ele é dividido em outros dois. Então é muita coisa, tá vendo, gente? Então, mas assim, só estou mostrando aqui para vocês no livro, o conteúdo aonde está no livro. Depois nós vamos falar sobre as sinapses, que são o funcionamento do neurônio, tudo isso, tá, gente? E aí nós vamos, por último, fazer um trabalho aqui sobre as drogas e a influência das drogas no sistema nervoso. Tudo bem? Então é isso, eu apresentei para vocês o nosso conteúdo novo. Não fiquem assustados, nós vamos ter em torno de 3 semanas para estudar isso aqui tudo, tá? Então, vamos com calma. Tá? Vou projetar para vocês agora o material, os slides que a tia preparou para nossa aulinha de hoje, tá? Só um minutinho. Eu tinha preparado um videozinho aqui, gente. Eu vou ver se eu consigo passar ele para vocês. Só que eu acho que vocês não vão escutar o áudio. Deixa eu tentar. Se não passar, depois, na aula da semana que vem, eu vou começar sem meu microfone. Deixa eu tentar, só ver se vai. Se não, eu acho que vocês não vão conseguir escutar o áudio, mas eu coloquei o link desse vídeo na tarefinha que eu mandei dessa semana. O áudio vocês não estão escutando, né? A gente está escutando, professora, mas é muito baixo. Não. Tá baixo? Muta o seu fone, porque aí A gente abre esse vídeo. Eu vou mutar meu microfone para ver se vocês escutam, tá? Espera só um minutinho. Se eu conseguir. Só um minutinho, gente. Que é só assim, né? Mutar ali na tela inicial mesmo. Não tá indo, gente. Vocês estão. Oi. Estão escutando agora? Ou não? Não. Não. Não? Agora a gente não Tá, peraí. Peraí que eu vou parar só um pouquinho aqui. Professor, é necessário do microfone para a gente escutar. Eu sei, gente. Senão não Professora? escuta.
Oi, tudo bem? Estão me escutando bem? Sim, professora, tem uma pergunta. Eu não tô mais escutando. Alguém tá? Tia, você se mutou. Not have Sony. A gente não tá escutando. Tá, gente, eu não consigo pôr o áudio do vídeo para vocês. Professora, Agora vocês estão escutando? Você. Não. professora, tem uma dúvida. Vocês estão escutando o áudio do vídeo agora, gente? Não. Não? Tá bom, não tem problema não. Eu coloquei o link desse videozinho aqui e de outros também, não só desse, para vocês na tarefa. Então depois é só você assistir, não tem problema, tá? Professora, Ah, Qual que é o nome do vídeo? oi, pode falar. eu vi ali no vídeo que tinha um outro bulbo. Aí eles têm quantos tipos de bulbo? Não, só um. Deve ser o tronco cefálico que você viu. Isso. Não estão escutando não, né? Não. Não? Bem Eu vou baixo. tentar pelo meu, porque pelo meu tá certo. Alguém escutou o áudio do vídeo? Eu escutei. Eu não Ah, escutei. né, não. Gente, é só uma animaçãozinha em 3D que vai mostrar o sistema nervoso, tá? E o cérebro e toda a ramificação dos nervos pelo seu corpo. Tia, quer E que fala? o porquê do nosso cérebro conseguir comandar tudo. Se você olhar aqui na imagem, ó, você tem o cérebro, eu vou narrar aqui para vocês, tá? Nós vamos ter a massa encefálica, que fica dentro da caixa craniana. E se você perceber aqui, nós vamos ter o tronco encefálico. E desse tronco, né, espalhado aqui dentro da medula espinhal, nós vamos ter nervos, tá? Que vão estar ramificados pelo seu corpo todo e vão fazer essa comunicação, tá? Entre o seu corpo e o seu cérebro. Então, é desse jeito que o nosso cérebro consegue comandar todo o nosso corpo, através do sistema nervoso central, né? Que é essa parte aqui, ó. O central é o cérebro e o tronco cefálico, que é a medula espinal. E o periférico, não me ajuda, ó. O periférico são esses que estão ramificando pelo seu corpo todo. Agora ele está mostrando aqui as partes do cérebro, né? É cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, ok? E aí nós temos os nervos que vão estar ramificados por seu corpo todinho. E nós vamos falar sobre isso, tá? Esse videozinho ele é bem rapidinho, é só um minutinho, é só uma introdução daquilo que nós vamos estudar. Eu coloquei o link dele e de uma outra aula, tá? Para vocês darem uma lida e uma estudada. Agora voltei aqui para a tela, eu vou projetar agora o meu slide para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Gente, a partir de agora, não pode, vai só um dia, falar no chat. Quem quiser conversar com a tia Diana, vai chamar ela aqui, tá? Por favor. Só chamar no áudio que a tia escuta. A não ser, né, que você não tenha áudio. Se você não tiver áudio para falar, você chama aí no chat e alguém me chama aqui, tá? Professora, Sim, pode falar. quando a gente não sonha, o nosso cérebro, ele não está funcionando, né? Quando não sonhamos. Não, gente. Não, tem. Não, quando a gente não sonha. Não sonhar e sonhar estão diversos Professor, fatores. Tanto o nosso cérebro, gente, ele não para. Nós temos, deixa eu até explicar uma coisa para vocês. Nós temos muita água no nosso corpo. Mas bastante a água, ela é responsável pelas funções metabólicas que acontecem no nosso corpo. Grande parte da água do nosso corpo concentra-se no cérebro.
eu tenho mais água no meu cérebro do que nos meus músculos. Por quê, professor? Deixa eu aceitar o colega aqui. Porque, gente, o cérebro ele precisa funcionar. O músculo, às vezes, ele para, né? Você deita, você descansa. Nem sempre os seus músculos estão funcionando. Mas o seu cérebro, mesmo você dormindo, ele fica ativo, tá, gente? Ele não para. Então, deixa eu só desligar aqui. Isso é muito importante a gente entender. Então, assim, não é o fato de você não sonhar ou de você dormir profundo que seu cérebro não está funcionando, não. Mesmo você dormindo, você está respirando. Mesmo você dormindo, seus órgãos e seu coração está batendo. Tem processos metabólicos funcionando. E esses processos metabólicos que estão funcionando porque o seu cérebro está comandando aquilo ali, né? Nos atos reflexos, nos atos involuntários, ok? Então, vamos lá. Professora, Oi, meu bem, pode perguntar. quando a gente sonha um sonho mais de uma vez, por que isso acontece? O mesmo sonho. Gente, o sonho, ele está muito influenciado nas questões do nosso dia a dia, nos nossos querer, na nossa vontade. Então, assim, eu não entendo muito de sonho, não. Vou mentir para vocês, não, porque eu não sou muito ligada em sonho, não, sabe? Tem gente que é muito ligada, né? Acha que sonho conta alguma coisa, ou sonho é um aviso. Eu, particularmente, Diana, acho que o sonho é um ato involuntário do nosso cérebro. Como biólogo, eu falo assim, biologicamente falando, nosso sonho é um ato involuntário. São coisas aleatórias que o seu cérebro pensa enquanto você está dormindo. Que cientificamente falando, que não tem relação nenhuma com aquilo que vai acontecer ou com o futuro, nada disso. Mas o cérebro, ele pode dar informações de alguma coisa que no seu corpo não esteja funcionando. Então, muitas vezes você está com vontade de ir no banheiro, aí você sonha que quer fazer xixi. Muitas vezes você está com sede, você sonha que está nadando, que está bebendo água. Então, assim, isso sim acontece, né? De alguns sonhos poder ser alguma coisa que seu corpo está precisando ali naquele momento, você está dormindo. Às vezes você está preocupado com alguma coisa, aí você sonha. Sabe uma coisa que eu sonho direto? Vou contar para vocês. Eu tinha muita preocupação em não terminar o terceiro ano, porque, assim, eu tinha um pavor de reprovar no terceiro ano, porque eu pensava assim, gente, se eu reprovar no terceiro ano, eu não vou para a faculdade. Até hoje eu sonho que eu estou fazendo o terceiro ano e que eu ainda não passei de ano. E assim, gente, só que eu terminei a faculdade, já tem mais de 10, sim. Só que eu terminei, eu acho que deve ter uns 20 anos que eu fiz meu terceiro ano. Então, assim, era uma coisa que ficou tanto na minha cabeça, aquele pavor de fazer um terceiro ano bem feito, de entrar na faculdade, de terminar o terceiro ano, que direto eu sonho que eu ainda estou no ensino médio, terminando o terceiro ano, e que eu não consegui passar de ano, né? Eu acho que essas coisas acontecem, né? De alguma coisa que você quer ou pensa e ficar ali na sua cabeça e acabar sonhando. Mas que tem, né, relação. Professora, a gente tem que sonhar pro corona acabar. Temos que sonhar isso, vamos... Oi. Eu acho que sonhos são mesmo uma coisa aleatória do nosso cérebro. Porque um dia eu sonhei que eu estava no meio da mata. Né? São sim. Gente, deixa só eu falar. Oi, pode falar. Eu sonho tão aleatório que todo dia eu sonho que eu vou ter Robux infinito. Não, então, gente, a gente sonha coisas, algumas vontades que a gente tem também, né? Então, assim, mas não são previsões, não são muitas coisas, não. Depois eu vou fazer uma aulinha, a gente conversa mais sobre isso, tá? Gente, vamos agora aqui, ó. Pelo menos nós faltamos 10 minutinhos aqui para acabar. Vamos falar aqui sobre. Eu quero falar com vocês pelo menos até o. Vou falar aqui uns 5 slides com vocês. Esse primeiro slide, ele vai mostrar para vocês o seguinte. Aqui fala. Gente, presta atenção na aula, desliga aí, muta os microfones agora, depois eu abro para pergunta para vocês, tá? Seguinte, vocês estão vendo a minha tela, né? Tudo bem, ó. O sistema nervoso, gente, ele vocês estão vendo o slide? Só para eu saber. Sim? Só responde um sim aí. Sim. Então, obrigada. Ó, aqui fala o seguinte, o sistema nervoso, ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientes externas, bem como as condições reinantes dentro do corpo, como elaborar respostas que adaptem essas condições.
O que esse slide está querendo dizer? Que o seu cérebro, ele comanda desde as suas ações específicas, ou seja, as ações de pensamento, né? Como você pensar, ele comanda as condições do seu corpo de adaptação dos ambientes externos, como percepção de frio, calor, umidade, pensamentos que girem em torno de defesa do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem um sistema de defesa no sentido tanto de defesa quanto celular, quanto ao nível de defesa de ação, né? Por exemplo, se você começa a se cortar, eu tava cortando, não sei se dá pra ver, mas eu cortei meu dedo aqui, ó. Quando eu senti que meu dedo começou a cortar, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Tirar minha mão. Porque, né? Isso é o sistema nervoso. Ele tem comandos de defesas voluntárias, defesas, né? Celulares, assim como o processo de criar respostas a diversas funções que o nosso corpo elabora. Bom, então sabendo que o nosso corpo, o sistema nervoso, ele é tão importante, vamos aprender primeiro aqui, antes da gente falar, vamos aprender a divisão dele. Professor, eu tenho que aprender isso aqui? Sim. Professor, tá? Você tem que saber. Oi, pode falar. A gente tem esse sistema de defesa, né? Pra quando tá tipo assim, cortando o dedo, aí tira. A gente podia ter um sistema de defesa. Se alguém for bater na gente, nosso corpo automaticamente dá um tapa na cara da pessoa. Né? Podia, mas não, ainda bem que a gente não tem isso, né? Porque senão a gente tava. Gente, pensa, você bater. Aí você ia ter a desculpa de que você bateu involuntariamente, né? Não, tia, foi involuntário, eu não estava querendo. Se a China tá com míssil aqui, a gente tá com uma bazuca lá. Tá. Gente, primeiro aqui vamos ver quais as estruturas que compõem os dois sistemas. Primeira coisa, o sistema nervoso central, ele tem... Lembra que eu disse para vocês que ele é bem dividido? A primeira coisa aqui, nós vamos dividir na composição. E depois nós vamos dividir na função. Do que é composto o nosso sistema nervoso? O nosso sistema nervoso, ele é composto... Aqui é sistema nervoso. Ele é composto da parte Ele é composto da parte central, tá? Então, que nós temos o sistema nervoso. Gente. Eu quero arrumar uma canetinha, mas vamos lá. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Professora, o que é esse SNC e SNP? É a abreviação. Muitas vezes nos exercícios, ao invés de eu escrever, o sistema nervoso central comanda tal função. Os componentes do sistema nervoso central. Eu posso só colocar SNC, tá? Toda vez que você vê essa sigla, eu estou me referindo ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central, quem está dentro do sistema nervoso central? Lá naquela imagem do vídeo, ele mostra, nós vamos ter o encéfalo, tá? Que está dentro da caixa craniana, e o encéfalo, ele é constituído pelo cérebro, que é o grande volume, a massa cinzenta, o cerebelo, que fica abaixo aqui do cérebro, e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é dividido em outras 3 partes, que são o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Tia, muita coisa. Calma que nós vamos devagar. Então, vamos de novo, O sistema nervoso, ele é dividido em central, que está aqui no centro do seu corpo, olha, pensem no seu corpo, cabeça, tá? E essa parte aqui da coluna só. E sistema periférico, que seria a periferia do seu corpo, né? Que é o sistema que está dividido pelos seus braços, suas pernas, abdômen, tudo, tá? Então, o central, quem faz parte do central? O encéfalo, tá? O que é encéfalo? O encéfalo é todo o conjunto das estruturas que estão aqui dentro da caixa craniana, da sua cabeça, mas essa ramificação aqui no seu pescoço, ok? São o cérebro, agora eu vou mostrar a imagem para vocês, tá? O cerebelo e o tronco encefálico. E aí nós temos, juntando aqui o tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A função eu vou falar daqui a pouco, primeiro só vamos conhecer. Contando aqui ainda o sistema nervoso central, nós temos a medula, tá? A medula que fica na parte dentro da nossa coluna vertebral. E o sistema periférico, que está ramificado por todo o seu corpo, ele é composto por um conjunto de nervos e terminações nervosas. Nós temos 12 nervos cranianos, que ficam aqui na parte do nosso crânio, e 31 pares de nervos raquidianos,
que ficam distribuídos pelo seu corpo, tá? Nesse primeiro slide aqui, alguma dúvida? Eu vou ver se eu tenho aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, antes de falar dos neurônios, toda essa divisão, tá? Ó, aqui nós temos o encéfalo, tá? Que é parte do sistema nervoso central. Então, aqui, ó, nós temos o encéfalo, que compõe o sistema nervoso central. Depois nós temos o cérebro, ó, que é a maior parte. O cerebelo, que fica aqui abaixo do cérebro. O cerebelo, ele parece um cérebro menor. E aqui nós temos o tronco encefálico, que é o conjunto das três outras partes. Depois nós vamos estudar parte por parte. Eu só quero mostrar para vocês o que é. Vou mostrar outra imagem aqui, gente, ó, pra vocês verem tanta coisa que nós vamos estudar, tá? Quero mostrar o periférico para vocês, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos o periférico, ok? Que é o conjunto desses nervos que ficam ramificados pelo seu corpo, tá? Então, essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, ó, é o sistema nervoso periférico, tá? Ok? Só essas imagens aqui para vocês, por enquanto. Sobre a divisão, então. Sobre a divisão. Alguma dúvida, gente? Ó, sistema nervoso central é o encéfalo e o periférico está ramificado por todo o seu corpo. Tudo bem? Sim? Sim. Sim. Gente, eu vou parar a aula aqui, que o nosso tempo acabou. Eu tenho que dar um tempinho para vocês descansarem. E aí eu vou deixar vocês perguntar aqui. Só um minutinho. Gente, na próxima aula, nós vamos voltar com esses slides, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês poderem perguntar. Então, essa foi a apresentação do nosso sistema nervoso central. O objetivo era esse, falar da importância dele, mostrar no livro para vocês aonde está o conteúdo, e agora, na aula que vem, mas durante 3 semanas, eu vou trabalhando no slide com vocês, tá bom? Mas antes da gente terminar, alguém tem alguma dúvida, pergunta sobre a nossa aula de hoje? Professora, você vai mandar tarefa? Já mandei ontem à noite. Então, hoje para amanhã já deve estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Professor, já tem muita tarefa. Coisa. Ah. É muita coisa? Pronto, a tarefa é para que dia? Não, eu mandei no livro e é para semana que vem, tá? É só uma página do livro, tá? Só uma página. É a página. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. É que página? É a página 132, do 1 ao 10, tá? Página 132, do 1 ao 10. E aí, pode ser, gente, que quando vocês forem fazer essas atividades, vocês tenham algumas dúvidas. Os exercícios que vocês não tiverem dúvida, você vai anotando para a semana que vem na correção eu tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Então, beijo, nossa aula acabou. Página 132, de 1 a 10. Vou pôr aqui no chat, tá? 132. Peraí. O sistema nervoso ajuda as pessoas a se adaptar ao ambiente. Tudo bem, gente? Beijo. Até a próxima aula. Tchau, professor. Quando a informação anterior está certa. Ô, mano, quem tá fazendo isso? Nervoso periférico. E Pedro Eugênio. Me descobriu